Todos nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Um acontecimento global sem precedentes. Uma recessão como nenhuma outra. Absolutamente o mundo inteiro reaprendendo a se adaptar da melhor maneira. Para muitas pessoas está sendo um momento extremamente difícil, onde a sua saúde está sendo afetada, testada e correndo grandes riscos. E não somente a saúde do corpo, mas também a saúde financeira e, consequentemente, a saúde psicológica. Para muitas pessoas, no entanto, está sendo um momento de grandes oportunidades. Está sendo um momento em que finalmente encontraram tempo para cuidar melhor e entender a sua própria saúde. E do ponto de vista da perspectiva financeira, muitos americanos prosperaram e até economizaram dinheiro durante essa crise. Essa situação, onde existem duas realidades opostas, muitas vezes acontecendo no mesmo local, a gente pode chamar de um grande paradoxo pandêmico. Hoje a gente vai falar com você sobre como essa pandemia afetou e continua afetando o mercado imobiliário aqui na Flórida. Como o mercado imobiliário é extremamente fragmentado, vamos começar pela ótica macro, mas o nosso foco vai ser a área metropolitana de Tampa, St. Pete e Clearwater, a nossa Tampa Bay. Estamos vivendo um paradoxo de uma pandemia que esmagou a economia dos Estados Unidos. Quase 13 milhões de empregos desapareceram, juntamente com uma grande onda de fechamento de empresas. Mas, ao mesmo tempo, as finanças pessoais de muitos americanos permaneceram fortes e, em alguns aspectos, até melhoraram. Já dentro do setor imobiliário, a maioria dos proprietários de imóveis que se encontram em situação financeira de risco possuem equity nos seus imóveis. E quando comparamos a recessão de 2010, a grande recessão, o número de pessoas que encontram-se underwater é até que bastante pequeno. Underwater é uma expressão em inglês que significa que os proprietários de imóveis devem mais do que os imóveis valem. Uma pesquisa da Associated Press descobriu que 45% dos americanos dizem que estão poupando mais dinheiro do que o normal. O normal se refere aos tempos pré-pandemia. 26% dos americanos dizem que estão pagando dívidas mais rápido também. No total, cerca de metade dos americanos dizem que economizaram mais e pagaram dívidas desde o início do surto. Essas descobertas destacam a natureza única da crise atual. Foram aproximadamente 3 trilhões de dólares em ajuda governamental na forma de pagamentos diretos à população. Foram ampliados os benefícios aos desempregados e até empréstimos perdoáveis têm contribuído para proteger a desaceleração econômica, que foi a mais rápida da história americana. Enquanto isso, a preocupação com a saúde e a quarentena levaram muitos americanos a gastar menos com entretenimento, com roupas e com viagens. Aliás, cerca de 2/3 dos americanos dizem que estão gastando menos do que o normal durante a pandemia. Desde fevereiro houve um salto de 1,3 trilhão de dólares em dinheiro mantido em contas correntes, um aumento de 56% monitorado pelo Federal Reserve. Embora essa economia ajude a manter as famílias mais seguras financeiramente, isso pode limitar o escopo de qualquer recuperação, especialmente em um país como os Estados Unidos, que depende dos gastos do consumidor para crescer. Essas pesquisas e suas descobertas ajudam a entender o enigma de uma pandemia global que causou uma grande enfraquecida na economia dos Estados Unidos, mas que de alguma maneira fez com que uma parcela da população não mergulhasse na sua pior crise financeira de todos os tempos. E justamente essa parcela da população, a que conseguiu manter seus empregos e as suas finanças no lugar, está ativamente comprando imóveis, causando um aquecimento no setor. Então existe uma demanda reprimida que foi se formando já há um bom tempo, desde antes da pandemia, no mercado de oferta limitada. Essa lei é simples de se entender, é a lei da oferta e da procura. Em Tampa Bay, a demanda está muito, mas muito maior do que a oferta, criando um mercado extremamente aquecido, onde imóveis estão sendo vendidos em poucas horas, onde compradores se veem no meio de um leilão,
onde todos devem se preparar para situações de multiple offers, de ofertas múltiplas. E isso acontecendo no meio de uma recessão. É realmente bastante confuso. Como pode tanto desemprego, tanta falência, tanto medo, incertezas causarem um aquecimento no setor imobiliário? Como pode não existirem excelentes negócios durante uma crise? Como pode os valores estarem subindo e os compradores ativos no meio de uma recessão? Bom, a gente vai passar aqui para vocês algumas informações que acreditamos irão ajudar vocês a entender um pouco mais desse grande paradoxo. A primeira questão a se entender é o fato de que o setor imobiliário é bastante fragmentado e extremamente local. Para entender um mercado específico, sim, é claro, é importantíssimo ter uma visão macro do sistema, mas a visão micro é ainda mais valiosa. Isso significa que os números nacionais podem não refletir a realidade dos números estaduais, que por sua vez podem não refletir a realidade dos números de uma cidade, e que ainda pode ser diferente de um CEP ou de um bairro para outro. É por isso que quando você procura um realtor, você deve procurar um especialista do local onde você quer investir. Então vamos lá. Existem 3 situações de mercado: um seller's market, um buyer's market e um balanced market. Você já ouviu dizer que o mercado é cíclico e que significa que ele segue uma onda variando de um tipo de mercado para o outro. De acordo com os economistas, o melhor termômetro e que nos ajuda a identificar o tipo de mercado do momento é quanto tempo a atual oferta de imóveis duraria até que todos os imóveis fossem vendidos. Nós chamamos de Monthly Supply Inventory. No mercado equilibrado, o Balanced Market, nós temos um Monthly Supply de fornecimento de imóveis suficiente para 6 meses e meio. Esse tipo de mercado é o mais saudável. Qualquer coisa abaixo de 6 meses é considerado um seller's market. E um mercado onde o fornecimento de imóveis dure mais de 6 meses é considerado um buyer's market. O tipo do mercado determina o que acontece com os valores dos imóveis. Quando vivemos um seller's market, os valores dos imóveis tendem a subir mais rapidamente, já que normalmente a demanda é maior que a oferta. Ele é mais favorável ao vendedor. Quando vivemos um buyer's market, os valores dos imóveis tendem a cair e propiciar melhores oportunidades de negociação ao comprador. Então ela é mais favorável aos compradores. Vamos traduzir isso em números com exemplos reais e atuais. No condado de Hillsborough, durante o mês de julho, foram computados 1,15 Month Supply of Inventory, ou seja, um pouco mais de um mês de inventário, classificando o condado como um todo um seller's market, onde o vendedor do imóvel se vê na vantagem da negociação. Mas será que esse número representa e classifica a realidade do estado da Flórida como um todo? Não necessariamente. Por exemplo, dentro do condado de Hillsborough, nós temos um bairro chamado West Chase. O CEP desse bairro é o 33626. Foi computado em julho de 2020, 0,89 month supply nessa área específica, ou seja, menos de um mês de inventário, um mercado ainda mais competitivo e aquecido do que a média do próprio condado. Em contrapartida, numa reportagem da Florida Realtors, foi mostrado que o mercado de apartamentos de luxo na região de Miami, Downtown, computou 30 meses de inventário. Ou seja, um mercado extremamente atrativo para o comprador, um buyer's market. Então, concluindo essa primeira questão sobre entender o que está acontecendo com o mercado imobiliário, é preciso fazer uma análise local além da macro. Hoje, agosto de 2020, o tipo de mercado em toda a Tampa Bay é um seller's market. O seu realtor vai ser a melhor fonte de informações e vai poder esclarecer esses números para você, assim como também te ajudar a gerenciar suas expectativas e como navegar da melhor maneira o atual tipo de mercado. A gente tem recebido aqui na Tampa Bay Key Realty ligações de muitas pessoas que nos procuram em busca de good deals, bons negócios que estejam acontecendo aí por causa da crise. O que nos leva à segunda questão a ser discutida. Qual crise? Muita gente viveu a grande recessão americana que explodiu em 2008.
onde o setor imobiliário não somente foi o grande vilão, mas também foi o setor mais afetado. A causa da recessão foi o próprio setor imobiliário, onde uma bolha se formou por conta de tanta especulação e os famosos financiamentos subprime. O resultado foi de muitas foreclosures, onde as pessoas perderam seus imóveis por não ter mais condições de manter seus financiamentos. A oferta cresceu demais, a demanda caiu e nós entramos naquela época num buyer's market. Os valores dos imóveis caíram mais ainda quando os bancos se viram donos de milhares de imóveis e então muitos deles foram negociados por uma pechincha, às vezes por 50% do seu valor. Bem resumidamente, foi isso que aconteceu. E é essa a memória mais recente que muita gente tem e que naturalmente acabam comparando com a crise que estamos vivendo hoje. Mas o contexto ele é completamente diferente. Eu vou falar para vocês as 4 maiores diferenças entre a grande recessão de 2008 e a recessão que estamos vivendo agora. Em primeiro lugar, muitas famílias hoje possuem equity nas suas casas, versus em 2010, quando aconteceu a grande onda das foreclosures, onde as pessoas estavam em situações opostas, estavam upside down or underwater, como a Corina já falou anteriormente. Em segundo lugar, estamos vivendo um mercado de escassez de inventário. Poucos imóveis à venda no mercado, oferta muito menor do que a demanda. Em terceiro lugar, os financiamentos de alto risco quase não existem mais. Depois de 2008, os bancos foram obrigados a mudar muitas das suas práticas e regulamentações. Hoje é muito mais difícil obter um financiamento e as pessoas que o conseguem possuem finanças muito mais sólidas. E em quarto lugar, a valorização dos imóveis não está acontecendo de maneira especulativa e fora de controle. Sim, os imóveis estão valorizando, mas por causa da lei da oferta e da procura. Então é importante analisar as diferenças contextuais e entender também que nem toda recessão causa uma crise no setor imobiliário. Entender que recessão não necessariamente significa que vai existir um crash no setor imobiliário. Aliás, você sabia que durante 3 das últimas 5 recessões que aconteceram nos Estados Unidos, os valores dos imóveis subiram, ou seja, houve valorização causada por um mercado aquecido? Ainda falando sobre contexto, vamos trazer para a atualidade. A crise que estamos vivendo hoje, causada por uma pandemia global, fez com que muitas pessoas ficassem em quarentena. Elas foram pegas de surpresa e obrigadas a ficarem presas dentro de suas moradias, em isolamento, com medo pelas suas vidas. Essa situação fez com que praticamente todo mundo revisse os seus conceitos e padrões, fez com que todos nós repensássemos o que realmente é importante. E muita gente percebeu a importância e talvez a necessidade de se viver num local agradável, num local com espaço, um local onde elas possam trabalhar remotamente. Aliás, muita gente não trabalha mais de casa, muita gente agora mora no trabalho, já que a casa se tornou o escritório. Quem tem criança viu a necessidade de se ter uma área de lazer, um espaço onde elas possam brincar, mas também um espaço onde elas possam estudar, se for necessário fazer o homeschool. Muitas pessoas viram a necessidade de se comer mais em casa e de forma mais saudável e estão percebendo a importância de uma boa cozinha. Essa mudança de mindset, onde muitas prioridades mudaram, afetou o mercado imobiliário de maneira incrível. Muitas pessoas que se viram numa quarentena num apartamento minúsculo e caríssimo, por exemplo, como em Nova York, que foi tremendamente afetada pela pandemia, essas pessoas descobriram que podendo trabalhar remotamente, faz mais sentido morar num local mais confortável e de repente um local maior e mais acessível. Imagina que essas pessoas começaram a procurar por um destino que seja agradável, com clima ameno, com casas mais novas, com valores acessíveis e que possa ser perfeito a longo prazo. Esse destino para muitos americanos é a Flórida. E quando falamos de regiões metropolitanas do estado da Flórida, Tampa Bay é uma das regiões que mais atrai novos moradores. E isso não é de hoje não.
Antes mesmo da pandemia acontecer, eram computados um total de 147 novos moradores diariamente. Tampa Bay tem belezas naturais, um aeroporto doméstico e um internacional sensacional. Muitas multinacionais, uma economia diversificada, um porto, uma base aérea militar e como não citar as melhores praias dos Estados Unidos. Toda essa mudança de comportamento, essa mudança de valores do que é realmente importante para as pessoas atinge diretamente o setor imobiliário. E Tampa Bay, sendo um destino cobiçado, fez com que a demanda por aqui aumentasse ainda mais. Americanos de vários outros estados, e especialmente os do norte, onde o custo de vida é mais elevado e o clima é mais frio, se viram comprando imóveis por aqui. Seja um imóvel de investimento para passar um inverno ou uma quarentena, seja um imóvel para iniciar em uma nova residência. A procura por casas reformadas de pelo menos 3 quartos e um escritório, um quintal com uma piscina, aumentou drasticamente. Não somente pelo pessoal que vem dos outros estados, mas também pelas famílias que já moram por aqui. A procura por imóveis multi-generation que possam acomodar confortavelmente várias gerações, como por exemplo no caso que os avós passarem a morar com os filhos e os netos, também aumentou bastante. Em contrapartida, a oferta, que é composta por lançamentos e casas de revenda, diminuiu. Isso porque as construtoras se viram numa situação que há falta de material, faltam partes para a construção da casa, que tem muitos itens que vinham da China, além das fábricas estarem fechadas durante a quarentena. E do lado da revenda, os proprietários estão receosos em colocar suas casas à venda por causa da conta da exposição do Covid. Então, qual foi o resultado? A demanda aumentou ainda mais e a oferta caiu ainda mais. Você deve estar pensando como pode existir uma demanda tão grande diante de uma crise financeira em que tantos se encontram. E como pode ser uma boa hora para comprar se estamos num seller's market? Lembra, o seller's market é mais favorável ao vendedor. Essa pergunta nos leva ao último aspecto desta análise, um fator determinante, uma peça importantíssima dentro da máquina que é o setor imobiliário: os juros. Como medida para estimular a economia e manter o mercado imobiliário sendo uma das principais âncoras da economia americana, hoje o governo tem mantido os juros baixíssimos, batendo recordes históricos. Hoje, os juros fixos para um financiamento de 30 anos estão abaixo de 3%. Bom, para quem não viveu a grande recessão, os juros daquela época estavam por volta dos 8%, Isso. Né, Mari? Os juros afetam diretamente o valor da parcela mensal e fazem uma grande diferença no poder aquisitivo. Outro fator é o aluguel. O aluguel de casa, as single families, aqui na região de Tampa Bay está escasso e caro. Então a gente tem juros baixíssimos e aluguel caro. Então, para quem financia, outra questão a ser analisada é a entrada, o down payment. Para americanos e residentes, ela pode ser tão baixa quanto a 3%. E para os militares, a entrada é de 0%. Bom, e quando as pessoas fazem esse cálculo de que elas podem pagar um mortgage praticamente pelo mesmo valor do que elas pagariam por um aluguel e que elas podem comprar um imóvel sem terem que se descapitalizar completamente com uma entrada tão baixa, nós usamos aqui a expressão é um no-brainer, Isso. Né? Não tem nem o que pensar. Comprar um imóvel é a realização de um sonho. Ele mexe com o emocional da gente. O imóvel que compramos é transformado no nosso lar, onde criamos e vivemos os momentos que constroem a nossa história. Mas comprar um imóvel não é como comprar qualquer coisa. Deve ser feita com muita racionalidade e responsabilidade também. Eu costumo falar que todos nós escutamos que a melhor época para comprar um imóvel é na baixa e que a melhor época para vender é na alta. Eu gosto de dizer que a melhor época para comprar um imóvel é quando for a melhor época que faça sentido para você. Entenda o que está acontecendo com o mundo, faça uma análise local de onde você mora, olhe para as suas finanças com uma lupa, pense em curto e longo prazo.
Consulte um especialista, tenha um realtor ao seu lado, te representando sempre. Hoje, em Tampa Bay, está muito favorável para vender um imóvel. Você vai conseguir vendê-lo em poucas horas. Mas também está super favorável para comprar um imóvel por conta dos juros tão baixos e a dificuldade de encontrar bons aluguéis. E essa então foi a conclusão aí desse geralzão que a gente quis fazer para vocês, para mostrar o que está acontecendo hoje com o mercado imobiliário aqui da nossa região. E ele está hot. Very hot. Bom, existem muitos outros aspectos e muitas situações individuais que devem ser analisadas, como você falou, né, Marga? Mas a gente acredita que a partir de agora talvez faça um pouco mais sentido esse grande paradoxo que a gente está vivendo. Bom, se você chegou aqui no nosso canal agora, pela primeira vez, meu nome é Corina. E eu sou a Marga. Nós somos Realtors e Co-Brokers da Tampa Bay Key Realty. Nossa especialidade é o mercado imobiliário em Tampa Bay. Procure a gente no Instagram para acompanhar o nosso dia a dia. E coloca aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre imóveis aqui da nossa região, a nossa Tampa Bay. É isso, né? É isso. Até o próximo!